Olá para todo mundo que está assistindo o vídeo. Eu me chamo Daniel e esse aqui é o experimento 01 da parte teórica da matéria de prática de eletromagnetismo da Faculdade do Gama. Esse aqui é o grupo J e aqui a gente vai conversar um pouco sobre a história do eletromagnetismo, algumas invenções lá do início, quando a gente estudava só eletricidade. A gente vai conversar sobre vários experimentos, entender como eles eram feitos e no final chegamos às partes de tecnologia, chegando a falar até sobre o LHC, por exemplo. Ah, Em adiantamento, eu já espero que vocês curtam o assunto que a gente vai trazer aqui. E para não perder muito tempo, vamos pular logo nas discussões, sendo a primeira delas o histórico do eletromagnetismo. Bom, quando a gente vai olhar lá para o passado, a gente consegue observar que a civilização já tem interagido há bastante tempo com os fenômenos do eletromagnetismo. Um exemplo é o Tales de Mileto, que é um filósofo grego, e ele, lá na Grécia Antiga, observava como uma resina de âmbar, que é uma resina de árvore, ela conseguia atrair para si algumas partículas de poeira. Agora a gente pode explicar que essa era uma atração eletromagnética, né? Uma atração das cargas da poeira para a resina. Mas lá na época, por exemplo, ele falou que as rochas tinham alma e aí, por causa disso eles traziam a matéria, enfim, várias explicações, mas como se deram para entender, a gente só começou a ter uma pesquisa sistemática desses fenômenos em 1600 depois de Cristo, com William Gilbert. Ele desenvolveu umas pesquisas sobre eletricidade, sobre magnetismo e especialmente sobre o funcionamento das bússolas. E depois do Gilbert apareceram vários teóricos, cada um deles com suas contribuições. Aqui a gente pode falar do Galvani, do Stefan Gray, do Alessandro Volta. E aos poucos foi se construindo uma base teórica até que chegou o Hans Ørsted, não sei se assim pronuncia o nome dele, mas em 1820 ele percebeu que uma corrente elétrica próxima era capaz de afetar o funcionamento de uma bússola. E aí ele concluiu que a corrente elétrica gera um campo magnético. Tanto que se tiver uma corrente elétrica passando por um fio e for aproximada uma bússola desse fio, a bússola vai ser afetada, ela vai mudar ali a agulha de direção e isso gerou toda a base teórica para a definição que a gente tem hoje em dia do eletromagnetismo. Bom, já falando um pouco do histórico do eletromagnetismo, vamos passar para a invenção da lâmpada elétrica. Popularmente acreditada por Thomas Edison a criação da lâmpada incandescente como a gente conhece, que a gente usava até pouco tempo e que todo mundo já deve ter interagido alguma vez na vida. Vale ressaltar, no entanto, que vários teóricos também já conheciam essas lâmpadas incandescentes e essa pesquisa para fazer uma lâmpada incandescente que fosse viável economicamente já vinha sendo feita há um tempo. Toda essa galera que estava fazendo pesquisa nas lâmpadas incandescentes, elas se baseavam no conceito da resistência elétrica. E a resistência elétrica é uma propriedade de algum material à passagem de uma corrente de elétrons. Chega um momento que, a depender da resistência do material, ele começa a gerar calor. E dependendo do calor, ele pode alcançar um estado de incandescência que libera luz. Então, é esse o fenômeno por trás de uma lâmpada incandescente, e até por causa disso que a gente tem o nome dela. Foram testados vários materiais, filamentos de platina, filamentos de carbono, já foi experimentado lã para conduzir como filamento dessas lâmpadas incandescentes. Isso foi se desenvolvendo até o modelo moderno que a gente conhece, que é o filamento de tungstênio dentro de um bulbo que tem gás nitrogênio. Essa combinação é, é feita justo para manter o filamento incandescente por mais tempo sem que ele se rompa. Então, ao longo de toda a pesquisa, existia esse equilíbrio entre encontrar um filamento que tivesse bastante potência luminosa, que gerasse vários lúmenes, mas que não fosse muito delicado se rompesse. E a invenção da lâmpada elétrica passou por todo esse processo. Outro tópico que a gente vai conversar é sobre os raios catódicos. E agora a gente já passa um pouco sobre
o estudo dos átomos como a gente conhece. A ideia dos raios catódicos foi descoberta e descrita por William Crookes. Ele utilizava um tubo de vidro com vácuo, que agora a gente chama de ampola de Crookes, e ele percebia que se a gente colocasse uma corrente em cada um dos polos desse tubo de vidro com vácuo, aparecia uma luminescência, um brilho em um dos lados, um dos polos. Com esse experimento, teve outro teórico, que é o Thomson, e ele realizou uma série de estudos e determinou que esses raios, que eram chamados de raios catódicos, eles eram capazes, por exemplo, de mover objetos, então eles tinham massa, eles tinham uma trajetória retilínea, tanto que tem uma famosa foto que a gente tem um tubo catódico e um anteparo dentro do tubo. E quando os raios catódicos passam, eles fazem no fundo do tubo um desenho. Isso é porque os raios passam em trajetória retilínea, batem no anteparo alguns e outros passam. Então fica meio que uma impressão, uma sombra no fundo do raio catódico. Enfim, esses raios tinham uma trajetória retilínea e eles eram atraídos por um campo elétrico positivo, logo eles tinham uma carga negativa. E aí o Thomson, fazendo essas pesquisas, observando os resultados, ele chegou à conclusão de que quem compunha esses raios catódicos eram partículas chamadas de elétrons. E aí, a partir desse conceito de elétron, a gente vai para o próximo tema, que é o modelo atômico do Thomson. Ele é conhecido popularmente, a gente estuda na escola, como pudim de passas. E ele tem o átomo com uma esfera de carga positiva, com várias partículas de carga negativa incrustadas em si, como se fosse um pudim, e as passas são os elétrons. Para estabelecer esse modelo, ele usou as observações dos tubos de raios catódicos para descrever os elétrons, e ele utilizou várias fórmulas que a gente tem de campo elétrico, de campo magnético e da mecânica básica para estabelecer uma razão de carga-massa do elétron. E essa razão é expressa aqui por essa fórmula que está no slide, que é a razão de carga-massa em função da distância e da intensidade do campo elétrico, da intensidade do campo magnético e da distância. Um outro experimento que foi bastante interessante e que auxiliou na continuidade das pesquisas sobre o elétron foi a gota de Millikan. Esse experimento ele teve o intuito de determinar qual é que era a carga do elétron. E vale ressaltar que lá no início do experimento de Thomson, no modelo atômico dele e tal, ele descobriu a relação carga-massa. E com esse experimento da gota de Millikan, ele queria determinar a carga do elétron por meio da análise de uma gota de óleo eletricamente carregada. E ele bolou todo um sistema para isso que a gente vai passar por aqui. Bom, o que acontece? O experimento de Millikan, ele tinha duas placas e uma gota de óleo bem pequenininha que estava carregada negativamente. Na placa superior tinha uma carga positiva, na placa inferior tinha uma carga negativa. E tinha meio que um interruptor, uma chave, que ele podia acionar esses campos elétricos das placas ou desligar. O que que o Millikan fez? Ele fez essa gota cair, logo ela estava sob influência da força da gravidade, e quando a gota estava caindo, ele acionava a chave. E aí a gota, que era negativamente carregada, sofria a repulsão da placa inferior e a atração da placa superior. Então ela ia para cima, contra a força da gravidade. Ele fez isso com várias gotas, todas negativamente carregadas, e aí com esse amplo número, né, com esse amplo número de experimentos, ele conseguiu determinar a carga do elétron. O experimento de Stern-Gerlach ele consiste na emissão de partículas de prata sem carga em uma placa, passando por um campo magnético não uniforme no caminho. E o que acontece? Existia um campo magnético, né, que passava um polo negativo aqui, um polo positivo aqui, e as partículas de prata passando por esse campo. Ele observou que ao longo da trajetória, algumas partículas paravam no meio
outras partículas tinham uma trajetória com deflexão para cima e outras partículas tinham uma deflexão para baixo na trajetória. E essa é uma coisa meio curiosa, porque, pô, a prata não estava carregada. Então, de onde veio essa deflexão? Por que que algumas partículas foram para cima, por que que algumas foram para baixo? A explicação para esse fenômeno está na distribuição eletrônica do átomo de prata. Se a gente fizer lá a distribuição eletrônica dele no diagrama de Linus-Pauling, existe um elétron sem emparelhamento, sobra um elétron lá. E quando um elétron não tem emparelhamento, significa que ele tem o spin meio livre. Eu estou deixando isso entre aspas, né? Por isso, quando esse átomo de prata passa por um campo magnético, ele se alinha de modo a ter a trajetória mudada para cima ou para baixo. Então, um fenômeno que acontece e que a gente pode observar acontecendo aí nesse experimento é que quando um átomo passa por um campo magnético, o spin dos elétrons dele vai se alinhar com o campo. Se por algum motivo os elétrons estiverem emparelhados, um spin vai para cima, um spin vai para baixo. Um elétron, no caso, vai para cima, um elétron vai com um spin para baixo. E aí eles meio que se anulam e aí não ocorre deflexão. Agora, se tiver um elétron que não está emparelhado, aí ele pode assumir qualquer uma das colocações. Ele pode ou ter um spin para cima ou ter um spin para baixo. E nesse caso ele sofre deflexão. E esse experimento é importante por causa disso. Ele permite a visualização clara do spin dos elétrons do átomo, bem como entender que essa propriedade, que é o spin dos elétrons, ela é afetada pelo campo magnético. Então, é uma coisa bem interessante até para quem está estudando a um nível não muito profundo, para entender de uma forma um pouco mais empírica como é que funciona o spin, como ele afeta os átomos, esse tipo de coisa. O próximo tópico é sobre o César Lattes. Ele foi um físico brasileiro, nasceu em Curitiba, e a principal pesquisa que ele desenvolveu e que auxiliou a gente a entender ainda melhor o átomo foi a descoberta dos mesons. E o que são os mesons? Os mesons são partículas que estão no núcleo dos átomos. Eles atuam como mediadores nos prótons e nos nêutrons, no núcleo do átomo como um todo, para garantir que ele esteja coeso. É claro, quando a gente tem duas partículas de mesma carga, como é o caso dos prótons de carga positiva, eles tendem a sofrer repulsão. E a existência do meson ajuda a explicar por que que os átomos não meio que se desfazem espontaneamente. Porque existem essas partículas pequenininhas que estão mediando e estão explicando a força dentro do átomo, certo? A força nuclear. Além das descobertas que ele fez na física, o Lattes também participou da fundação do Conselho Nacional de Pesquisas, que até hoje existe, é o CNPq, e do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Então a gente vê que, além de um pesquisador que se destacou bastante, que foi indicado ao Prêmio Nobel por essa descoberta do meson, ele também ajudou bastante a desenvolver a pesquisa e a ciência no Brasil. Tá, o próximo tópico que a gente vai conversar é sobre o LHC. LHC é a sigla correspondente a Grande Colisor de Hadrons em inglês. Ela é uma ferramenta de observação de partículas subatômicas e ela funciona basicamente quebrando para a gente observar o que tem dentro. O funcionamento do LHC consiste em, através de campos elétricos, acelerar um grupo de prótons, né, são núcleos de átomos de hidrogênio, tiraram os elétrons, então são prótons, em um sistema circular. Como eles são carregados positivamente, eles conseguem ser acelerados, né, eles recebem uma força ao serem expostos a campos elétricos. Então, o LHC tem um balanço bem complexo de campos elétricos para acelerar essas partículas carregadas positivamente a umas velocidades gigantescas. Na primeira fase do LHC, as partículas são aceleradas a um terço da velocidade da luz. Depois disso, eles vão para o booster, que é uma outra fase,
e elas alcançam 91,6% da velocidade da luz. De novo, sendo aceleradas por campos elétricos e por campos magnéticos. Depois dessa etapa do booster, elas partem para o síncrotron de prótons, em que elas chegam a velocidade superior a 99,9% da luz e passam por mais duas etapas, que é o supersíncrotron, até que ele chega no LHC em si, que é aquele circuito que a gente conhece circular gigantesco na divisa entre a França e a Suécia. Bom, em umas velocidades muito altas, como essas aqui, de 99,9% da luz, a gente observa que os prótons já começam a sofrer os efeitos de aumento da massa relativística. Então, eles continuam recebendo energia, e como eles não podem ficar mais rápidos, a gente observa um aumento de massa. E com esse aumento, eles vão aumentando energia cinética até assim, umas quantidades gigantescas, como é o caso de até 25 gigaelectronvolts na etapa do síncrotron de prótons. Em umas fases posteriores, como é o próprio LHC, a energia dos prótons chega a 7 teraelectronvolts. E, claro, posteriormente, depois de estarem acelerados a essas velocidades altíssimas, esses prótons colidem um com o outro e existe toda uma rede de sensores e de, né, instrumentos de observação para observar quaisquer fenômenos que a gente quiser dentro do sistema. Outro tópico que a gente vai conversar, o penúltimo, é sobre o funcionamento das pilhas. E se a gente for conceituar o que é uma pilha, a gente vai falar que eles são dispositivos capazes de gerar energia elétrica a partir da energia química. Então, eles vão traduzir a energia que está em ligações químicas em energia elétrica através de um processo que a gente chama de oxirredução. O funcionamento geral é baseado nesse processo aqui da oxirredução e é o que a gente vai ver em todas as pilhas. E esse aqui, essa fórmula aqui que eu trouxe, é um modelo, né, de uma reação de oxirredução. A gente tem um zinco junto com o cobre, que está em formato de íon. Depois do processo de oxirredução, o zinco fica ionizado e o cobre fica neutro. E o que tem de tão especial dentro dessa reação? Quando a gente tem uma reação de oxirredução, existe a passagem de elétrons, como a gente pode ver aqui. O zinco que está neutro vai ceder dois elétrons para o cobre, certo? E aí o zinco, dessa vez, fica ionizado e o cobre fica neutro. E a gente pode aproveitar dessa passagem de elétrons para gerar uma corrente elétrica, certo? E dependendo dos elementos que a gente escolher, esse aqui eu trouxe zinco-cobre, que é uma reação bem comum para o ensino das reações de oxirredução, mas a gente pode escolher, sei lá, quaisquer dois materiais e pode existir uma reação de oxirredução mais ou menos intensa entre eles. Os pares de elementos em que as reações de oxirredução ocorrem espontaneamente são as células galvânicas. O tipo mais comum de pilha que a gente tem é a pilha seca, que é um ânodo de zinco, né, que é esse elemento aqui, e um cátodo de grafite, além de um eletrólito, que é de cloreto de amônio e cloreto de zinco. Ao longo da reação, conforme a reação de oxirredução acontece, a pilha vai se degradando. Então, é uma coisa que ocorre em todas as pilhas, mas tem esse conceito geral de que a gente vai conseguir extrair uma corrente elétrica de uma pilha até o momento em que essa reação aqui se exaurir, beleza? Um outro tipo de pilha, além da pilha seca, que é a mais comum, é a bateria de chumbo. A bateria é um conjunto de pilhas. Então, é um conceito que parece um pouco diferente, mas não é nada demais. É um conjunto de pilhas juntos em um só sistema.
Enfim, um outro tipo de bateria que a gente vê é a bateria de chumbo, que tem dois polos de chumbo, tanto ânodo quanto cátodo, imersos em um eletrólito de ácido sulfúrico. Essas baterias de chumbo já não são usadas tão comumente como as pilhas secas, que a gente vê em controle de televisão, em controle de radinho, lanterna. As baterias de chumbo a gente vê em motor de carro. Em motor de carro não, né? As baterias de carro, no caso, já que elas conseguem gerar uma voltagem interessante, mas também são consideravelmente maiores. Bom, se a gente está falando de pilhas, a gente vai partir para o último ponto dessa conversa, que é a bateria de ferro. A bateria de ferro, ela é uma tecnologia bem recente. É claro, a- o conceito por trás dele, que é uma bateria de fluxo, que o pessoal chama, que é energia armazenada em um composto que está líquido, já é conhecido, mas essa ideia da bateria de ferro, ela tem ganhado bastante força recentemente por conta das várias vantagens que a gente pode extrair dela. Bom, como eu já falei, as baterias de fluxo já são conhecidas, mas a primeira instalação de uma bateria de fluxo de ferro foi realizada só em 2021, lá nos Estados Unidos. E é de lá que tem a maior empresa do ramo, que é a ESS. A principal vantagem dessa bateria de fluxo de ferro está no baixo preço de produção, porque ela é composta de materiais que são bastante simples: ferro, água e sal, né? São materiais que são bastante abundantes no nosso planeta e não têm um custo tão alto para extração e beneficiamento. Então, o preço de quilowatt-hora aproximado está em US$ 25. E isso é uma coisa bem vantajosa se a gente for se a gente for relacionar com as baterias de 1 lítio, que já são de um material que é um pouco mais raro, que tem uma extração um pouco mais difícil e é atualmente a principal vantagem das baterias de ferro. Um problema, no entanto, e é até uma consequência e até um reflexo no caso, dessa tecnologia ser tão nova, é que o tamanho dessas baterias de ferro atualmente ainda não chega a ser viável para a maioria das utilizações cotidianas. Então, uma célula dessa bateria de fluxo de ferro, ela tem o tamanho aproximado de uma máquina de lavar roupa, que a gente encontra comumente aqui nas casas e tal. E mesmo que ela consiga gerar uma energia elevada, né, claro, ainda não é prático para, por exemplo, a utilização em celulares, em controle remoto, em, sei lá, em rádio, esse tipo de coisa. E, pessoal, o que a gente tinha para conversar era isso aqui. Ficam as referências que foram usadas na realização desse trabalho. Espero que vocês tenham curtido essa conversa, vocês tenham achado interessante as informações que eu trouxe para vocês. E eu agradeço a atenção de todo mundo. Tchau, tchau.